Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, depois de mais um fiasco no Campeonato Brasileiro, muitas pautas são colocadas, muitas interrogações na cabeça de todo mundo. É sempre bom a gente ouvir uma pessoa de fora, né, de fora, com a visão mais fria, digamos assim, com a visão não de torcedor, que não tem aquele sentimento de torcedor, né, quando ela expõe a opinião dela de uma forma fria. E é o que a comentarista do Sport TV, ela vai colocar aqui para vocês e eu vou compartilhar. Inclusive, ela expõe algo que eu já venho falando algumas vezes aqui, como, por exemplo, alguma coisa interna está acontecendo no Bahia. Pois ela vai falar isso aqui, eu vou trazer para vocês. E também os comentaristas vão abordar também o que é que está acontecendo com esse Sport Clube Bahia, que é só decepção no final da temporada. É só decepção. O Grupo City não está tratando o Bahia, nem a torcida do Bahia, como deveria ser tratado. Essa conversa o tempo todo de projeto a longo e médio prazo, quando é que esse médio vai chegar, né? Quando é que esse médio vai chegar? Quando esse médio vai chegar? Quantos anos são para poder ser esse médio? 15 anos? 20 anos? Né? É preciso também ter um pouco de clareza de quanto tempo é esse médio prazo para poder a gente ter uma noção do que, é que o Grupo City pretende fazer com o Bahia. E também o Rogério Ceni vai falar aqui para vocês. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Você é Bahia. Se você é Bahia, você está no lugar certo, viu? Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. Eu sei que você está chateado, mas eu gostaria de pedir a você humildemente, na moral, chega aqui desse lado, deixa o like no vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo aqui é relevante e vai propagar o nome do nosso Bahia e o nome do canal também para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal, não esqueça, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolinda. Bora ouvir aqui, ó, preste atenção. Do que é feito. Não sabemos se acontece alguma coisa internamente, mas hoje a gente viu que a equipe sentiu o primeiro gol, sentiu o segundo gol. Isso aí ficou muito claro e não conseguia acertar passe. A dificuldade de encaixar novamente, a gente vê que é complicado. E é o que o Losetti falou durante a transmissão. Agora é juntar, de fato, né, todos os cacos, porque ainda tem uma oportunidade de você conseguir uma vaga na Libertadores para um jogo que vai ser decisivo, que é contra o Goianiense. Me assustou mais o segundo tempo do Bahia que o primeiro. O time parou de competir. Ali faltou competição. O time do Bahia, ele sofre com constância, né? Ele não consegue se manter desde antes nos jogos, assim. Acho que desde o primeiro turno, um problema de você manter realmente esse ritmo, algo desse tipo. A gente vai saber, eu acho, com o tempo, em que patamar o Grupo City quer ver o Bahia competindo, né? Qual vai ser o nível de gasto, o quanto ele vai conseguir fazer exatamente o clube ser um gerador maior de receita e o quanto ele vai fazer aportes ou se ele vai funcionar dentro da geração de receita do clube. Em que nível vai se dar essa competição? Em que extrato ali do futebol brasileiro? Estar na Libertadores ano que vem, acho que é muito importante para o projeto. Agora, para estar na Libertadores entrando como sexto, como sétimo, ou o projeto é estar mais... Isso a gente vai descobrir com o tempo, né? Nem todos os clubes do Grupo City foram transformados em máquinas competitivas ao redor do mundo através de grandes injeções de dinheiro. Essas acontecem mais na matriz do que em outros clubes. Acho que tem também um início que tem investimentos mais direcionados para outras questões estruturais do clube, antes de ser apenas na formação. Na formação da base, questão de CT, enfim, tem outras questões sendo atacadas. Então, a gente vai aprendendo com o tempo o perfil de cada SAF do futebol brasileiro, né? Porque a gente são os primeiros passos sendo dados, a gente vai também saber isso. Por enquanto, se a gente olhasse para o Bahia com a exigência de um elenco para competir por título, a gente ia chegar à conclusão que faltava bastante coisa, especialmente quando precisava de reposição. Se a gente for pensar que é o primeiro ano de um bom investimento, já é bom estar ali brigando por uma vaga na Libertadores. O risco, às vezes, é ser refém do seu sucesso inicial. Acho que deve estar dentro, no planejamento lá do Grupo City antes do ano, né? Imagina assim, olha, o que nós vamos fazer esse ano? Se a gente conseguir uma vaga na Libertadores, acho que tá legal. O Bahia, por qualidade de elenco, devia estar na frente de quem que ele não está na tabela. Talvez o Fortaleza. Só que é um projeto muito mais sólido e consolidado de várias temporadas do que o Bahia. Uma base, você vê, as laterais é muito bem construída, o zagueiro, de repente, ele vai precisar de algo, mas o meio de campo já tem uma base importante, que um ajuste aqui, e atacantes aí, que ele vai realmente precisar de algo a mais. Mas para início de trabalho, realmente, ele já tem uma base importante.
Você observe que ele falou ali várias vezes, goleiro, né? Goleiro, goleiro. Por que será que ele tá falando de goleiro, né? Bom, essa é a questão também de uma visão de quem não é torcedor, apenas analisa de uma forma fria, mas a Alessandra não, a Aline Calandrini, ela foi muito enfática quando ela diz, eu não sei se está acontecendo alguma coisa interna, e isso é algo realmente que a gente observa e que eu venho falando muito aqui. Outra coisa, uma situação, um ponto, é você avaliar apenas o projeto. Outra coisa é você avaliar também o lado do torcedor. Ninguém aqui está cobrando que o Bahia fosse campeão ou que o Bahia já estivesse disputando o título. Óbvio, se pudesse seria ótimo. Mas a questão que parece que é difícil de entrar na cabeça, principalmente da mídia de fora, é porque o Bahia ficou 7 rodadas sem vencer. Não é a questão do Bahia estar nesse momento brigando pela Libertadores. Porque se o Bahia estivesse subindo na tabela e estivesse nesse momento, nessa posição que está agora, o torcedor estaria mais feliz. A questão é que o Bahia ficou 7 rodadas sem vencer, perdendo e empatando, mais perdendo inclusive do que empatando. 4 derrotas consecutivas, se eu não me engano, foram 4 derrotas consecutivas. Como é que você vai explicar para o torcedor isso? Como é que você vai querer dizer para o torcedor aceitar 4 derrotas consecutivas por causa de um projeto que é a médio e longo prazo? Pera aí, porra! Pera ainda! 4 derrotas consecutivas, você que é comentarista do Sport TV, se seu time perder 4 vezes consecutivas, você vai dizer, não, é porque o projeto é a médio e longo prazo, eu vou aguardar. Isso não existe. Isso não existe. Nenhum torcedor vai aceitar isso. Principalmente quando você vê o seu time com a injeção uma injeção financeira, como aconteceu com o Bahia esse ano. Então é importante ter essa noção do que é realmente, qual é o sentimento verdadeiro do torcedor. O torcedor tá chateado porque você vê uma Libertadores tão fácil, escorrendo por água abaixo, por uma incompetência de um time, de um treinador e de uma diretoria que não conseguiu minimamente trazer alguns reforços pontuais para poder esse time não cair tanto de produção como caiu agora no final da temporada. 7 jogos sem vencer, 4 derrotas consecutivas. Se tivesse ganhado um desses jogos aí, o Bahia hoje estava praticamente na Libertadores. Essa é a questão. Não é somente a posição na tabela, não é sobre isso apenas. É sobre os últimos jogos do Bahia, tá? E agora eu vou colocar aqui só uma parte da entrevista coletiva de Rogério Ceni para poder ele falar, para a gente fechar aqui esse vídeo. Bora lá. Fala aí, professor Rogério Ceni. Horas para saber de que maneira, né, se dependemos somente do nosso resultado ou dependemos como foi do ano passado, só que em objetivos distintos, dependendo do nosso resultado e mais algum outro. Então, o que eu posso dizer para você, que nós não podemos, agora nesse momento também, baixar a cabeça e deixar tudo ir por água abaixo. Não foi o segundo turno que nós esperávamos, nossa responsabilidade, mas nós temos ainda a oportunidade e a necessidade domingo de fechar o ano com um triunfo. Rogério, Rodolfo Henrique da Sintonia Esportiva. Gostaria de perguntar, a equipe do Bahia começou muito bem o campeonato, lá nas cabeças, a torcida, o torcedor acreditando bastante que conseguiria o título, sonhava com esse título do Campeonato Brasileiro, ou até uma vaga direta para a Copa Libertadores. E agora, depois desses últimos resultados, o que dizer para a torcida, sendo que o Bahia chega na última rodada, dependendo de si mesmo, se o Cruzeiro perder amanhã, ou dependendo de alguns resultados, para poder não perder essa vaga na pré-Libertadores? Que nós fizemos um bom primeiro turno, até acima da expectativa do que a gente criava, tendo quase 100% de chance de gol, criando e fazendo gol. E que no segundo turno isso mudou bastante. Nossas oportunidades vieram, nós não conseguimos aproveitar em gols e sofremos muito gols com pouca chance do adversário muitas vezes, né? Acho que hoje o Corinthians jogou melhor, foi superior, principalmente depois que fez o gol, né? Eu acho que nós ainda tivemos no começo do segundo tempo um bom controle de jogo, mas tomamos logo o terceiro gol numa falta e o Corinthians foi merecedor da vitória, que foi superior a gente no dia de hoje. Rogério, Fábio, da Rádio Exclusiva FM, a gente viu em algum momento você descontente na beira do campo. Porque mesmo com as mudanças, o Bahia não conseguiu encaixar o seu esquema de jogo. Não, acho que o Bahia fez a nossa escolha para o jogo de hoje foi boa, diante do que o Corinthians vinha apresentando. É um time que joga com esse losango no meio, como a gente jogou durante grande parte do campeonato com esses 4 homens de meio. E tem muita qualidade técnica, muito toque de bola, 2 atacantes decisivos, né? Tá com confiança lá em cima. Isso dificulta aqui, a presença do seu torcedor, tudo. Então eu acho que nós optamos pela maneira correta de marcá-los. Nós fomos infelizes na bola que nós perdemos na saída de jogo, uma bola relativamente simples. E pesa pra gente muito, né? O psicológico de sofrer gol, ele pesa bastante. E a torcida, logicamente, vem junto com o rival. E aí, mais um erro no final do primeiro tempo, você acaba 0-1.
Eu acho que nós estávamos entrando melhor no jogo já na reta final. Criamos boas oportunidades de gol na reta final. Finalizamos mais ao gol do Corinthians. Conseguimos girar a bola, entrar com Arias no lado, chegar com Juba do outro lado. E naquele momento onde nós estávamos melhor no jogo, eu acho que poderíamos voltar para o segundo tempo ainda melhor. Aí você toma um segundo gol que é fatal para o resultado final da partida. Boa noite. Tá aí, galera. Para vocês é o suficiente, tá? É isso. É isso. Bahia Atlético de Goiás. E apenas isso resta pra gente. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês pra finalizar. Esse time do Bahia, esse elenco, não merece ir pra Libertadores. O elenco do Bahia não merece ir pra Libertadores. Mas nós, torcedores do Bahia, merecemos. Nós, torcedores, merecemos. Se eu pudesse fazer com que o Bahia fosse pra Libertadores e esse elenco todo fosse embora, eu faria. Porque esse elenco não merece. O que esses caras estão fazendo no segundo turno não merece. A falta de comprometimento desses caras, eles não merecem ir pra Libertadores. Mas o torcedor do Bahia merece. O torcedor do Bahia merece. Tá bom? Era só isso pra finalizar. Tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia?